O assunto Gabigol parece que está encerrado no Santos, Gui. Você compartilha dessa informação também? Pelo que eu pesquisei aqui, não sei. Parece, não sei, pelo que eu pesquisei aqui, parece que esse assunto está encerrado por lá. É novidade isso para você ou você tem outra informação, outro pensamento sobre isso? Bom, olha, eu das pessoas que eu confio que cobrem o Santos, eu não vi nada ainda, Alfina. A última informação é que eles tentam realmente um empréstimo, né? Pelo Gabigol. Eles têm pressa, né? Porque até dia 2 de janeiro o Gabriel se reapresenta, o Santos também vai se representar. E o que eu tinha lido ontem, né, da informação do José Edgar de Matos, do GE, é que o Santos tinha até otimismo, mas pode sim ter acontecido alguma coisa. Deixa eu ver se o Lucas Musetti colocou alguma coisa, se Vocês o já próprio Xamã repararam? publicou alguma coisa. Tudo que acontece envolvendo o Gabigol é sempre uma novela. É sempre um negócio Sim. arrastado, é sempre uma novela, é chato, meu. Tem uma hora que enche o saco. É sempre complicado, é confuso, o negócio se arrasta, ele vai, fala um negócio, aí o empresário vai e desmente o negócio, aí um fala uma coisa, o outro fala outra, aí ele quer, aí não quer. É sempre um negócio que é É o arrastado. parto. Né? E quem tem a perder é ele, né? Porque tá deixando passar uma fase importantíssima da carreira dele não jogando, né? Agora, se ele quer tanto jogar no Santos, né? Abaixa esse salário, pô. Quer tanto jogar no Santos, abaixa o salário. Não é Santista? Ah, não é como Santista? É bonitinho o Gui, né? O Gui é fofinho, né? Ele é bonitinho, o Gui, né? Não. O Gui é uma pessoa do bem. É uma pessoa do bem. provocação. É uma provocação. Se ele gosta tanto do Gui, Santos, ele é tão santista, aí tá o nossa, problema, se ele é tá? apaixonado pelo Santos. Aí tá o problema. Eu também, a informação que eu tenho é que o negócio segue, tá? A última informação ontem, inclusive, eu estava conversando com pessoas aí, eu estava no programa da Rádio Bandeirantes, depois eu conversei com uma pessoa que sabe tudo do Santos, né? E essa pessoa me falou que a questão toda é a forma de pagamento do salário. O Santos não vai pagar o total do salário. Metade ou menos da metade ficariam com o Cruzeiro, né? Então, por exemplo, 2,5 milhões, né? Você divide 2,5 milhões, quanto que dá aí? Vai dar 1 milhão e 1.700.000 25. né? 1,25 milhão? 1.700.000, por que eu falei 1.700.000? 1,25 milhão. Então seria tipo 1,25 milhão não vai ser a metade, vai ser um pouco menos. Algo em torno de 1 milhão, 1,1 milhão. Do ponto de vista de negócio, para o Santos é mais negócio do que para o Cruzeiro, né? Porque você vai trazer um cara que é identificado com a torcida do Santos, um cara que tem uma história no Santos, vai fazer dupla com um outro garoto da Vila, que é o Neymar, né? Eles não jogaram juntos no Santos, é bom lembrar, né? Inclusive, o Gabigol ele substitui o Neymar naquele jogo contra o Flamengo pós-Copa das Confederações na metade de 2013, né? Lá em Brasília, 0-0. Acho que iria o quê? Fazer dupla com o Neymar, que até agora ele também não assinou. Não duvido nada, um vir pro Santos e outro ir pro Cruzeiro. Eu tô imaginando o cenário em que os dois resolvam a situação com o Santos, né? O Neymar renovando com o Santos e o Gabigol voltando para o Santos, né? É uma dupla aí. Aí como vai ser a montagem desse time, aí o Vojvoda que vai ter que se virar nos 30. Eu não sei se dentro de campo isso funcionaria tão bem no futebol tão dinâmico. Né? Com o Spindle, o Neymar se arrastando para assinar aí. Vamos falar disso na sequência. Vai lá. Eu também não duvidaria disso, né? Eu também não duvidaria porque a gente sabe o carinho que um nutre pelo outro, né? Eu tô falando não de Gabigol e Tite, porque isso não tem carinho nenhum. Mas Tite e Neymar, pô, é uma parceria sólida, né? Só não deu certo porque só não é digno de aplauso porque o Brasil não ganhou a Copa do Mundo. Porque se tivesse vencido a Copa do Mundo, a gente escreveria as melhores notas aí nos livros de história do futebol dessa grande dupla envolvendo o Tite e o Neymar. Mas só para fechar a história do Gabigol, a informação que eu tenho bate com essa daí do Gui, entendeu? Que a questão toda é quem vai pagar, o quanto caberá ao Cruzeiro pagar esses 2,5 milhões, o quanto que o Cruzeiro ficará aí, né, responsável pelo pagamento de parte desses salários. Para o Cruzeiro, um péssimo negócio, vamos concordar?
que trouxe um cara que custa 2,5 milhões, vai liberar esse jogador, e aí eu já encaro como prejuízo isso, né? Ficar pagando 1 milhão, 1 milhão e 100 para vê-lo jogar em outro lugar. Então, por isso que eu falei que o Cruzeiro fez péssimos negócios nessa temporada de 2025. O Gabigol, nesse ponto de vista, nesse aspecto, é um péssimo negócio. Manda pro Corinthians, ô Quesada. Aí o Corinthians deixa dar o Fagner pro Cruzeiro, que quer ficar lá, não quer ir embora. Olha, o Fagner também não é um salário baixo, né? E o Corinthians paga uma parte dele, né? Mas o Cruzeiro não tem mais interesse pelo Fagner. Não sei se o Gui tem essa informação, a informação que eu tenho, que ele inclusive vai voltar pro Corinthians, né? Daqui a pouco a gente fala de Corinthians, para fechar o Santos aí, esse lance do Neymar e o gramado sintético que o Sormani já mandou mensagem aqui pra gente. O Neymar, por que ele não assina esse contrato? Hoje é dia 30, meu. Dia 31, tá aí a notícia, a gente já vai falar disso, tem superchat já também, mas, meu, o Neymar não vai assinar esse contrato? Chegou o contrato pro Neymar? Posso falar um negócio para vocês? Uma opinião aqui bem popular, hein? Claro. O Neymar precisa mais do Santos do que o Santos do Neymar para esses primeiros 6 meses até a Copa do Mundo. Eu, se fosse presidente do Santos, diretor de futebol do Santos, executivo de futebol do Santos, eu não me mataria, não faria loucuras pelo Neymar. Neymar, você quer continuar jogando no Santos? Vai ser assim, assim e assim. Já foi do jeito que você quis até agora. Agora você precisa retribuir um pouco para o Santos. O Santos está precisando de caixa, o Santos está precisando montar um time mais competitivo, o Santos está precisando fazer um bom planejamento para 2026. A gente conta com você nesses moldes aqui, ó, assim, assim e assim. Porque o Neymar, na minha opinião, precisa mais da boa vontade do Santos, porque senão ele vai para onde? A gente até falou aqui, Cruzeiro tal, meio em tom de brincadeira por causa do Tite, do Spindle que chegou lá agora, mas eu não sei se o Pedrinho lá do Cruzeiro estaria disposto a colocar o dinheiro todo para pagar o Neymar, para esses 6 meses, porque para mim o Neymar ele está preocupado com esses 6 meses aí. Esses 6 meses é o que ele quer. Ele não está preocupado, né, entre aspas, se o Santos vai ser campeão, se não vai, ou se seria em outro clube. Ele quer jogar bem para ir para a Copa do Mundo. E o melhor lugar que isso pode acontecer para ele nesse momento é o Santos, porque ele já está ambientado, né? Já é o time de coração dele, é onde ele foi revelado, né? Ele manda e desmanda lá, essa que é a verdade, entendeu? Então ele precisa mais do Santos do que o Santos dele, porque se o Santos não renova com o Neymar, monta um planejamento aí sério, com tempo agora, organizado desde o começo do ano, o Santos monta um time aí para disputar o Paulista, Copa do Brasil, tentar brigar um pouquinho melhor no Brasileiro. Neymar não é essa última bolacha toda do pacote, não, para o Santos montar o planejamento de 2026 todo em cima dele, não, hein? É a minha opinião, não sei o que vocês acham disso. Eu acho que assim, eu acho que os dois, acho que o Santos não vai acabar se o Neymar não estiver aí, isso é fato. Ele não acabou, o Pelé parou de jogar, o Pelé se foi e o Santos continua aí, tá? Mas, assim, numa reta final, eu acho que o Neymar foi fundamental para fazer o Santos permanecer na primeira divisão, Alfinete. Eu tinha comentado isso, vocês são testemunhas, você e o Gui, né? A Isa e o Sormani também. Eu falava isso direto, eu acho que seria muito difícil o Santos não conseguir aí a permanência, conseguir a permanência na primeira divisão se não fosse o fator Neymar, né? Mas o Neymar jogou aí contra os times ruins na última etapa. É verdade, mas assim, o Juventude ganhou do Corinthians, o Juventude empatou com o Cruzeiro, o Juventude teve um crescimento naquela reta final ali para tentar escapar, né? Então o Neymar fez aquilo que precisava fazer quando enfrenta as tais babas, né? Que a gente costuma brincar. Mas o planejamento do Santos foi feito todo em cima dele, entendeu? Mas eu acho que o planejamento do Santos ele é todo errado, não é por causa do Neymar, né? O Santos vem com um planejamento errado desde a saída do Carille. Mandou embora um técnico que ninguém gostava e que conseguiu reconduzir o time para a primeira divisão. Aí começou a mudar de treinador com um perfil totalmente diferente. Quantos treinadores não vieram depois do Carille aí, né? Então foi uma bagunça, veio o Caixinha, veio o Kleber,
O Vojvoda veio numa situação também complicada, em baixa, inclusive, né? Veio para o Santos em baixa, não em alta, porque o último trabalho dele no Fortaleza não estava legal. Tanto é que o Fortaleza foi parar na segunda divisão, né? A gente viu aí recentemente, ele e o companheiro Ceará. Então, assim, o que eu acho é que eu ficaria com o Neymar, só que isso é uma informação. Lá dentro, já comunicaram o staff do Neymar que não dá para pagar toda essa grana, entendeu? É isso. Porque toda a grana que imaginavam que os parceiros, patrocinadores iam trazer com a venda do Neymar, essa conta não fechou. Tá? O Santos não tem transparência para apresentar esses números. Fica 80% para ele da valorização dos patrocínios. Então, tudo bem. Só que de uma grana que imaginou-se que ia entrar tudo e essa grana não entrou toda, né? Um dia o Santos vai ter que explicar isso daí para a coletividade santista, não sou eu que tenho que explicar isso daqui, até porque eu não tenho acesso a todos os documentos, a gente acredita em pessoas que estão lá dentro falando para a gente. Mas assim, não dá para pagar os 21 milhões porque não tem de onde tirar esses 21 milhões por mês. Né? Tanto é que o Santos renegociou um pouquinho mais para frente algumas coisas que ainda precisam e que estão pendentes com o Neymar. Então, esquece. Tá? Agora, se o Neymar está pensando em ganhar esses 21 milhões, não vai ganhar no Santos. E isso eu posso afirmar com certeza para vocês dois e para quem está acompanhando a gente. Nenhum clube do futebol brasileiro vai conseguir um patrocínio para pagar 21 milhões de reais para o Neymar nesses 6 meses aí de contrato, que vocês estão propondo aí 6 meses de contrato. Não tem. Nem o Flamengo faria isso. Nem o Flamengo. Né? O Flamengo traz o Neymar para pagar 3 milhões para ele, vai. Acho que isso o Flamengo faz. Até faria. E o movimento do Neymar no Flamengo, com um time montadinho, o Neymar voaria. Como ele voará se ele for para o Cruzeiro também trabalhar com o Tite. Porque o time do Cruzeiro é melhor que o Santos e o time do Flamengo é muito melhor que o time do Santos. Né? Também tem isso daí. É o Neymar jogando com os caras melhores também, né? É aquela coisa que a gente costuma dizer, pega só um jogador do Santos, do Flamengo e coloca nesse Santos. Será que o cara vai ser o Bambambam também? Sempre aquela dúvida que a gente tem, né? Quando a gente vê um grande jogador que atua num grande clube, mas não tem certeza se ele vai virar num clube que está tão desorganizado como esse Santos. E vamos combinar que esse time do Santos é totalmente desorganizado, né? Fora de campo, só uma questão do futebol e dentro de campo também. Ô, Gui, antes de você falar, só o que enfraquece um pouco aqui a minha teoria é o lance do Tite, que chegou no Cruzeiro. E aí que poderia abraçar o Neymar e já tem um relacionamento com ele, dá aquela protegida no Neymar, que é sempre assim, dá aquela protegida nele, dá o espaço para ele, porque em qualquer outro time, ele ia ter que chegar brigando por posição, viu? Brigando por posição. Porque se ele vai para o Flamengo, vamos supor que o Flamengo contrate o Neymar, ele chega lá deitando e rolando, ele está voltando de cirurgia. Então, a gente não sabe como vai ser esse retorno da cirurgia do Neymar. Então, no Santos, ele tem a chave lá, a chave da porta da casa, do castelo, da Vila Belmiro. Agora, com a chegada do Tite no Cruzeiro, poderia ser um caminho bom para o Neymar. Tirando isso, ele ia ter que se provar aí. Vai lá, Gui. Quanto ao mercado, Alfina, eu concordo com vocês dois, cara. Mas aí eu penso um pouco diferente. Eu acho que todo time no Brasil ia se beneficiar com o Neymar. Eu abri aqui rapidinho. Mas quem ia pagar o que o Santos paga para ele? Depois desse campeonato que ele fez, desse ano que ele fez, cheio de lesão, então, jogando pouquíssimos jogos, com aproveitamento baixo. Com lesões. Ninguém vai pagar com isso. Lesões ou não. Com lesões ou não, eu abri aqui o site FBREF, né, que é de estatísticas, e eles têm uma estatística que chama ações por chute criado, né? E eles consideram as 2 últimas ações antes de um chute. Pode ser um passe, um drible. E o Neymar é o jogador do Campeonato Brasileiro, mesmo com poucos jogos, é o jogador com maior média de ações realizadas antes de chutes criados. Então, é um jogador que gera muito jogo. Um jogador que talvez no contexto do Flamengo, no contexto do Cruzeiro, vai jogar melhor, entendeu? A estatística nem sempre é a dona da verdade, entendeu? Porque tem muita estatística hoje no futebol, que é um negócio que não tô falando de você, mas que me irrita também. Porque tudo vira uma estatística hoje. Chances criadas, bolas passadas para não sei aonde, não sei o quê. Tudo virou estatística, parece beisebol agora.
E a estatística no futebol é um negócio que nem sempre mostra o que realmente aconteceu na prática. Tá? Mas se por jogo... Esse negócio de estatística aí. Por jogo, ele criou em média 6 chutes no Santos. Você acha que talvez jogando num clube melhor, num ataque mais qualificado, ele não poderia render mais? Em números até? 12. Em números frios, Não, com assistências, sem esses... Poderia. Se você fosse o dirigente do São Paulo, o São Paulo teria como contratar o Neymar, pagando o que o Santos paga para ele hoje? São Paulo não tem dinheiro. São Paulo não tem dinheiro. Agora, se eu sou dirigente do Flamengo ou do Cruzeiro... Tem que se curvar o Neymar não para essa temporada, na minha opinião. Não, tem que fazer mas aí a informação. Ó, Neymar, é mais ou menos isso aqui, ó. Não dá para ser o que foi. O Santos precisa de dinheiro. Essa foi a parte que eu falei que eu concordo. O Neymar precisa do Santos para ir para a Copa do Mundo. Ele precisa abrir mão um pouco, ele tem que ajudar um pouco o Santos, cara. Essa troca aí é só boa para ele. Ou não? Ele precisa. Ele precisa. Bom, primeiro, ele precisa jogar, né? Ele precisa jogar. O que a gente está dizendo aqui. Por exemplo, no Santos ele joga todas as partidas, porque no Santos ele manda no Santos. Vamos ser muito sinceros. Eu não sei se em outro clube ele chegaria com todo esse status de manda-chuva, né? Por exemplo, no Flamengo, ele encontraria um time melhor, óbvio, né? O Flamengo é o melhor time das Américas. Ele entraria num time que já está montado. Os caras são amigos dele lá. O Felipe Luiz é amigo dele. Jogaram Copa do Mundo juntos. Danilo, Alexandre. Olha quanta gente que está aí, né? Que jogou Copa do Mundo com ele. Mas certamente ele não conseguiria fazer muitas coisas que ele faz no Santos no Flamengo, como também não faria no Cruzeiro, entendeu? Então também o Neymar precisa entender o seguinte, né? Qual é o grau de profissionalismo que eu tenho para encarar um outro projeto que não seja esse do Santos, onde eu posso fazer tudo? Em que o clube vai viajar na sexta-feira para jogar no Rio de Janeiro e ele só viaja no sábado. Eu vou no sábado, né? A hora que eu quiser. O clube treina de manhã e ele chega a hora que ele quer também, né? Entendeu? Então, assim, ele é um manda-chuva. Eu não estou dizendo se isso é certo ou errado, eu não estou sendo moralista aqui. Eu só tô dando informação que a gente sabe, só isso, né? Então, que clube aceitaria esse tipo de coisa também, né? Porque mesmo que ele não ganhe os 21 milhões que ele ganha no Santos, para qualquer clube que ele for, ainda assim ele receberá um salário absurdamente grande, né? Mesmo para um Flamengo que tem dinheiro, mesmo para um Cruzeiro que tem dinheiro, mesmo para um Palmeiras que tem dinheiro, mesmo para o Corinthians que não tem dinheiro, mas paga também 4 milhões para um tal de Memphis, entendeu? Então, a gente precisa também entender esse movimento, né? Aí eu concordo com você, aí eu concordo com você, Alfinete. Acho que às vezes nesse aspecto é melhor para o Neymar do que para o Santos, né? E o Santos, às vezes, fica refém também do Neymar. É ídolo, tem que tomar cuidado como tratar a coisa, né? Imagine se o presidente Marcelo Teixeira fala assim, não, eu mandei embora o Neymar, tá? Não quero mais o Neymar, não vamos mais renovar nada, acabou tudo, e o Santos embica no Campeonato Paulista. Os caras matam o Marcelo Teixeira, entendeu? Por que não pode? Mas já querem matar ele de qualquer jeito, fica tranquilo. Não vai ser por causa do Neymar que o negócio vai piorar, não. É verdade. Bom, vamos ver o que vai acontecer aí com o Neymar.